Olá, eu sou Glauci Santos e você já me conhece. A gente está de volta com o nosso episódio do Conecta Cast e hoje eu estou recebendo aqui ninguém menos que Danilo França, Fernanda Piccolo, são proprietários da imobiliária Remax Redwi de Ribeirão Preto, são master regionais também lá de Ribeirão Preto e regiões e tem uma história de sucesso bem linear, crescente aqui na Remax. Eu quero saber. Obrigada por vocês terem vindo. Quero saber. Prazer é nosso. Quero que vocês contem essa história. Como que vocês fazem para ter uma operação estável, ano após ano, crescendo, podendo viajar, toda hora estão dando palestras, agora estão aqui no Rio de Janeiro, no Conecta Cast, olha isso. Então, assim, como é que foi essa história? Como é que foi o antes? Como é que foi o durante? O que vocês têm projetado para o futuro? Conta pra gente, Danilinho. Bom, Glauci, a gente iniciou ali no final de 2016, né? Começamos a operar fortemente ali em 17, mas eu acho que o grande diferencial foi o foco que a gente deu no trabalho, foi a gente ter entendido o que é o modelo de franquias, né? Ou seja, já vem com um modelo de negócios estruturado e a gente resolveu só abrir o book e fazer aquilo que a franqueadora determina, com constância, com eficiência. E a hora que a gente abriu os olhos, assim, focados muito intensamente nesse caminho, a gente já estava Se lá com uma depararam das com... melhores operações da Remax no Brasil. Então, seguir o modelo e foco e determinação todos os dias fez a diferença pra gente, não é, gato? É isso aí. Primeiro, é uma delícia estar aqui. Glauci, além de uma profissional que eu admiro muito, é minha amiga pessoal. Então, eu falo que a Remax tem esse poder, né, de trazer para a gente, além de profissionais, grandes amigos. Então, é uma delícia estar aqui, obrigada. Conhecemos a ilha, algumas operações, isso é maravilhoso. Eu acho que, para além do que o Danilo falou pra gente, eu acho que teve essa questão de entender muito cedo que se a gente comprou uma franquia, o que a gente precisava fazer era seguir um modelo. Não me parecia inteligente eu comprar um know-how e duvidar dele. Então, logo desde o começo, a gente focou muito no que precisava fazer, que a franqueadora trazia pra gente. E eu acho que uma outra coisa que sempre foi muito presente na nossa vida foi a questão da autorresponsabilidade. Não esperar nada de ninguém, porque a gente sabe que esse negócio só depende da gente, né? Tanto os corretores, quanto os franqueados, quanto nós masters, né? Se a gente não pegar para fazer, a gente sabe que ninguém vai fazer pela gente. E isso não só na franquia, eu acho que isso é na vida, né? Se a gente não assumir a responsabilidade do que a gente quer, né, das ações, se a gente não tiver muito claro onde a gente quer chegar e o que eu preciso fazer para chegar lá, a gente delega. A gente não delega só o fracasso, porque delegar o fracasso é fácil, né? É ótimo, tira um peso das lógico, costas. mas na hora que eu deito a cabeça no travesseiro, ele tá lá comigo. Mas eu não delego só o fracasso, eu delego o meu sucesso também. Isso, para mim, é uma coisa que sempre incomodou muito. Inaceitável. Sabe? Inaceitável. Então, se só depende de mim, eu vou fazer para ter sucesso. E a gente fechou o olho, como o Danilo disse, desde sempre, né, que a gente comprou a franquia, a gente falou, nós vamos fazer o que precisa ser feito, independente de qualquer pessoa, mesmo porque a gente era os nossos masters, né, então a gente estava ali aprendendo junto, então a gente não podia esperar nada de ninguém, além do know-how que a franqueadora deu pra gente, né, então eu acho que essa autorresponsabilidade, desde sempre, e não ter um plano B, foi muito importante na nossa vida. Caramba, olha só, em 5 minutos eu já anotei aqui. Foco, autorresponsabilidade, modelo Remax, não delegar, nem sucesso nem fracasso, e não ter medo, né? Não ter medo e não ter ir plano em frente. B. Não ter plano B. Não ter plano B. Eu acho que isso é muito importante, porque na vida, ninguém tem 15 anos para achar que sempre tudo vai ser fácil, né? Talvez as crianças, nossos filhos, mas na vida, se a gente tem alguma pedrinha no sapato e a gente tem para onde correr, a gente sempre conhece alguém que não deu certo e a gente fala assim, aquela pessoa nunca deu certo na vida. Tudo que ela começou não deu certo, mas não é que não deu certo, porque ela
não continua. Então, tudo ela para. Ela começa, tá um pouquinho difícil, ela para. Ela começa, tá um pouquinho difícil, ela para. Então, ela não continua para ter o sucesso. Ela não continua fazendo as coisas que ela precisa fazer para chegar lá. Então, ela sempre desiste. Que é isso, é a resiliência, que é um dos nossos valores e princípios da Exatamente. Remax, né? Porque não vai ser fácil, a gente sabe que não. Mas se a gente continuar, dá certo. E a gente tem milhares de exemplos, você é um deles, nós, né? E eu conheço tantos outros dentro da Remax, e que é maravilhoso, assim. Então, isso sempre foi muito claro pra gente. Eu percebo que o mercado imobiliário ele tem muita dificuldade em estruturar uma estratégia, né? Basicamente, o mercado imobiliário não tem estratégia, não tem previsibilidade, não tem estratégia e sucumbe ao vitimismo quando uma Selic aumenta, quando uma taxa de juros aumenta, né? Então, com base nisso, né, vocês já eram do mercado. Você já era do Eu mercado. já era corretor de imóveis. Você já era corretor de imóveis. Já era corretor Como de é que imóveis. você olha o Danilo de hoje na Rede UI, na Remax Rede UI, e o Danilo, corretor de imóveis tradicional do mercado? Qual é a principal diferença? Glauci, ótima pergunta, que eu tenho isso daí muito claro na minha mentalidade, né? A experiência que eu tive no mercado tradicional, a gente tinha muita dependência ali da macroeconomia, né? Ou seja, a taxa de juros, a política, variáveis que a gente não controla, impactavam ali nos nossos resultados. Então, ora o mercado estava bom, ora o mercado estava ruim, e a gente vivia nesses altos e baixos, né? Nas variáveis macroeconômicas que impactavam o mercado. Quando eu vim para a Remax, que é um modelo de negócio estruturado principalmente na questão de educação pessoal e profissional, qualificação profissional, eu percebi que o profissional que ele consegue entender o momento daquele mercado, que ele é um especialista naquele tipo de produto, ele consegue ter a leitura de como aquele imóvel está se comportando em determinada época, em determinado cenário econômico e político, e traçar o caminho do sucesso para que essa transação imobiliária aconteça, né? Neste momento, as pessoas que querem fazer as suas transações imobiliárias, querem vender ou comprar imóveis, né? Nesses momentos de dúvida, eles não avançam porque eles não sabem se aquele movimento tá bom, se não tá, gera insegurança. E esse profissional, quando ele vem com um conjunto de informações de mercado, explicando para as partes qual é o caminho que ele deve trilhar para obter o sucesso na transação imobiliária, ele acaba tendo o ok das partes e acaba efetivando esse negócio. Então, assim, ó, o mercado tá bom, o mercado tá ruim, a Selic tá alta, a Selic tá baixa, a política tá legal, a política não tá. Isso não vai alterar a demanda das famílias em relação à troca de imóveis, porque filhos nascem, as pessoas casam, as pessoas se divorciam, a casa está pequena, a casa está grande, o movimento social de necessidade de troca de imóvel sempre vai acontecer, independente da economia, da política. Agora, esse profissional que consegue traduzir aquele momento e vir com um conjunto de informações que vai ajudar as partes na tomada de decisão, esse profissional ele consegue ter essa constância, essa previsibilidade que você falou, que isso é o pacote nosso da Remax, né, querida? Então, assim, ó, nós paramos de depender desses altos e baixos na minha experiência anterior no mercado tradicional e nós entramos numa dinâmica de constância de transações imobiliárias, mas tudo atrelado a esse desenvolvimento pessoal e profissional que faz parte hoje da nossa empresa Remax e que a gente tenta levar isso ao maior número de pessoas possíveis, né, que querem aí desenvolver uma carreira no mercado imobiliário ou alguém que tem a vocação de ser um empresário e montar a loja dele sobre essa bandeira nossa, que temos o título de liderança mundial em transações imobiliárias. Eu quando estava no mercado imobiliário antes da Remax, a gente realmente ficava muito refém
E eu me recordo bem que em 2015 foi vendida uma bolha imobiliária, tal qual nos Estados Unidos aconteceu, que teve um fomento totalmente diferente do que nós temos aqui. Lá eles entregavam crédito à vontade e tal. E eu estava naquele momento ali, assim, eu tinha 11 corretores, eu fiquei com meia dúzia de corretores, 4 corretores. Porque o pessoal começou a fugir do mercado com medo dessa crise, dessa famosa crise. Da mesma forma que está rolando agora uma especulação em função da taxação do Trump, que está todo mundo, já começa nos grupos de WhatsApp com outras imobiliárias ou com corretores autônomos, o pessoal começa, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Eu percebo que, que o mercado imobiliário, ele não está estabelecido com informações e dados. Muita gente ainda não tem dados e informações suficientes. Para mim, é o novo petróleo. Dado e informação é o novo petróleo. Não tem informação suficiente para montar um pitch, para tranquilizar, para vender autoridade, para manter o seu negócio rodando em paz. E eu vivi isso outrora. A gente hoje já está alertando, já está conversando com os nossos corretores e franqueados sobre como viver nesse momento aí que está chacoalhando a economia, mas eu percebo isso. Eu percebo que as oscilações que o mercado sofre de tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Um dia o nome está no ranking, outro dia no SPC. Né? Ranking SPC. Exatamente. Eu percebo que é uma falta de estrutura mesmo, de estruturação. É de conhecimento, né? De desenvolvimento. Essa foi uma dor que fez o Danilo sair do mercado tradicional e buscar uma coisa diferente, que é a Remax, né? Que é justamente essa falta de conhecimento do mercado. E tem muito a ver da maneira como a profissão surgiu, né? Que é antes, né? Sem regulamentação. Então, isso tem muito a ver. E essa falta de conhecimento, essa falta de estudo, essa falta de, né? Porque, cara, um médico demora 10 anos para ser especialista em alguma coisa, o advogado 5, mas, né? Enfim. Então, essa falta de desenvolvimento profissional mesmo do profissional do mercado imobiliário gera essa insegurança que faz as pessoas, agora o mercado tá bom, eu vou ser corretor. Agora o mercado tá ruim, eu vou sair e vou ser outra coisa, que é o que a gente estava falando do plano B, né? Mas se eu tenho conhecimento suficiente de que essa profissão ela é boa e os motivos pelo qual ela pode agregar, ainda que em mercados não favoráveis, porque eu sei que as pessoas continuam comprando, continuam vendendo, as necessidades, eu consigo entregar através do conhecimento da dor daquele cliente. Então, tudo isso, que é tudo que a gente estuda o tempo inteiro dentro da Remax, faz com que o profissional do mercado imobiliário tenha segurança que, apesar da taxa Selic estar 15, apesar do ele Trump, vai continuar tendo resultado se ele se comprometer a fazer aquilo que ele precisa fazer, que é entregar excelência para o cliente dele. Na verdade, é mais do que mostrar imóveis, é gerar valor para aquele cliente, para que o cliente veja nele, tenha confiança nele, que o trabalho dele vai ser relevante para ele, independente da situação de mercado, que eu acho que isso que é o mais importante. Independente da situação de mercado, se eu tenho uma necessidade, eu confio na Glauci para atender essa minha necessidade, porque eu sei que ela tem conhecimento suficiente para me levar para onde eu preciso ir. Seja para vender meu imóvel porque eu me separei, porque meu filho está nascendo, mas eu confio na Glauci, eu sei que ela quer o melhor para mim. Isso é gerar valor para o cliente. E aí, quando você gera valor para o cliente, você nunca mais fica sem cliente. É verdade. É verdade. E assim, a gente vê que que passa ano, entra ano, os corretores vão ficando mais experientes, os resultados vão melhorando, e é uma questão de não desistir também, né? Vocês tiveram vontade de desistir no meio do caminho? Várias vezes. E isso daí é do ser humano, né? A dificuldade ali, às vezes se depara com uma grande dificuldade na frente e aí você abre a possibilidade de desistir, né? Mas a grande sacada, se a gente for estudar as personalidades ali de alta performance, né? Não só do mercado imobiliário, mas do esporte e outras profissões, essa questão de como eu enxergo e encaro a dificuldade é que é o pulo do gato, né? Inclusive, ontem mesmo eu vi um vídeo ali do Cristiano Ronaldo dizendo assim, que ele briga com isso todos os dias, né?
Porque você acha que ele quer ir na academia todos os dias? Isso é ele falando, né? Não, de jeito nenhum. Eu não quero ir na academia todos os dias. Porque eu acordo ali de mau humor, muitas vezes, né? Eu tô desanimado. Mas aí que eu brigo comigo mesmo e eu vou, Mesmo mesmo contrariado. assim, né? Então, a personalidade da alta performance tem que ter esse entendimento. Ele não pode eh, deixar as ações dele na variável de se eu tô bem ou se eu não tô bem. Sabe aquele negócio? Ah, hoje eu não tô legal. Muito Então, sol, tá não, muito para. frio. Independente do seu estado de humor, você tem que executar aquilo que é importante, que vai fazer diferença para o seu negócio e para sua vida. Esse é o pulo do gato. Quem entende isso e consegue se encarar, porque isso é uma briga com a gente mesmo, É né? verdade. É uma escolha. A gente tem que fazer a escolha para fazer aquilo que vai mudar a nossa vida e o nosso negócio todos os dias. Porque é muito mais fácil a gente escolher coisas que vão trazer uma alegria momentânea maior, né? Mas que não estão atrelados ali àquela atividade que vai mudar a minha vida. Porque as atividades que vão mudar a nossa vida, sempre a gente tem que encarar. É difícil, tem poder de rejeição, né? A pessoa pode vir aí até, em muitos casos, ser agressiva, né? Com comportamentos aí de alguns vendedores, né? Então, você não tem aquele ânimo de entrar nela. E é mais fácil você fugir para uma questão assim que vai te trazer uma alegria momentânea maior. E esse que é o perigo, né? A gente perde pra gente mesmo todos os dias nas escolhas. É Tem verdade. que entrar naquela lá, pagar o preço, né? Pagar o preço. Não tem Peixoto almoço fala muito grátis. isso. Se não tiver um golinho de dificuldade todos os dias, a sua vida não vai ser legal. Se você estiver Não fazendo, evolui. se você estiver fazendo escolhas fáceis hoje para sua vida ser tranquila, no futuro ela vai ser difícil. Então é melhor a gente agora escolher a dificuldade, encarar de frente, brigar com ela, para depois, mais tarde, a gente ter uma vida mais fácil. E eu acho que tem muito a ver com o propósito. Porque se a gente tem um propósito forte, a gente levanta da cama ainda que nos dias difíceis. E por que a gente não desistiu? Por conta do propósito, né? E os propósitos mudam ao longo da vida, ao longo da jornada, né? Então, assim, eu acho que se a gente tiver um propósito forte, a gente sabe o que a gente precisa fazer e por que a gente precisa fazer, né? Então, vocês já pensaram em desistir? Já, muitas vezes. Mas quando eu lembro o tanto de vidas que a gente já conseguiu mudar, impactar para melhor, e o tanto que ainda a gente pode, aí aquele dia que eu tô na cama eu falo, não, tá bom, vamos lá. Vamos embora. É a mesma coisa do Cristiano Ronaldo, ele tem um propósito maior. Não é só jogar bola. Para suportar não a é dor, só jogar para bola. suportar o processo. Eu falo ele tá sendo visto. É Tem muita lógico. criança, né, olhando para ele e tirando ele como É um inspiração. exemplo. É esse isso. cara. Então, assim, se a gente souber qual é o nosso propósito, eu acho que fica mais fácil de enfrentar as adversidades. Então, se eu souber que eu vou escutar não, um monte de não, mas o porquê que eu estou escutando esses nãos, porque eu quero captar gestão, porque eu quero ter um número X de gestão para mudar a minha vida, o meu negócio imobiliário, fica mais fácil suportar os nãos do processo. E falando em gestão, a gente está conectando muitas pessoas com esse Conecta Cast, com esse videocast, né, podcast. E a gente tem muitos internautas que são proprietários de imóveis, compradores de imóveis, mas tem muito corretor que também está vendo a gente, muito dono de imobiliária. Aí a gente fala assim, gestão. A gestão é o contrato de representação com cláusula de exclusividade, conforme a lei, para que a gente possa, uma vez contratado, trabalhar para um proprietário e buscar parcerias ou clientes compradores para comprar aquele imóvel que a gente captou. O mercado imobiliário, para mim, ficou muito claro que o mercado imobiliário ele é do profissional que tem captações saudáveis, com documentação checada, contrato de exclusividade, honorários cheios e se abre para parceria. Para mim, esse é o mercado. Então,
Com base no que a gente falou de gestão, da dificuldade que é, da quantidade de nãos, a gente toma muito não aqui, mas aumentamos em 156% o número de captações exclusivas em relação ao ano passado. Então, isso mostra que a Remax, ela, aqui na nossa região, ela está sendo mais contratada, as pessoas estão buscando um atendimento mais... de mais qualidade, de excelência exclusiva, de atenção, de relatório, de feedback. Tem ainda os corretores que estão no meio do caminho, que às vezes cometem falhas, mas vem a liderança, vai ajustando. Então, assim, sob o ponto de vista de vocês, de negócio, vamos falar de negócio, qual é a importância da gestão exclusiva para quem é dono de uma imobiliária? E para você que é dono de imobiliária, está conectado com a gente, se liga nessa resposta. Vai lá, Dani. Olha, eu acho, Glauci, que esse pacto de relação entre o vendedor e o profissional, né, é de extrema importância para ambos os lados, né? Para a parte de quem quer vender, né, você passa a ter um único interlocutor no mercado, uma pessoa que realmente entenda do seu imóvel, que consegue trazer ali o pacote de benefícios da sua unidade, do seu condomínio, da sua região. Ou seja, primeiro ele já larga com um contexto comercial muito mais forte de quem não tem um compromisso com esse proprietário, no entendimento do pacote de benefícios do imóvel. Perfeito. Né? E a vida do proprietário passa a ser mais tranquila, porque ele vai se relacionar apenas com uma pessoa e essa pessoa vai ser o testa de ferro dele do mercado como um todo. Perfeito. Essa pessoa é que vai levar o imóvel dele a todas as imobiliárias, a todos os corretores autônomos, corretores de imobiliárias, enfim. Ele vai ser o filtro na vida desse proprietário. Perfeito. Porque a grande maioria dos proprietários, Glauci, reclamam dessa jornada aí. Que tem que conversar com um monte de gente, ficar repetindo as informações com constância, né? E que muitas vezes recebem ligações ali para falar do seu próprio patrimônio, estão querendo entrar dentro da sua casa, que é habitada pela sua família em muitos casos, e nem sequer a fisionomia dessa pessoa ele consegue imaginar. Quiçá as suas intenções, né? Se está ali no jogo a favor dele, ou se está contra, né? De forma velada, né? E estar contra ele, a gente tem várias vertentes ali, né? Desde a segurança do imóvel, a segurança dos pertences internos dentro da casa, a segurança de mercado. Muitas vezes, né, um profissional vai mostrar um imóvel determinado e o vendedor se enche de esperança. Talvez esse vai ser o comprador do meu imóvel, estou torcendo. Mas na saída dessa visita com um potencial comprador, este corretor chega para ele, pro comprador e diz: tá vendo, ó, essa casa não compensa, compensa comprar aquela outra lá. Você tá entendendo? Não tá, então, não assim, tá batalhando não pela tá alinhado Não tá com o preocupado, vendedor, né? Com o imóvel. E um outro diferencial também que os proprietários nos relatam depois que eles têm as experiências conosco é que mudou a qualidade de vida dele. Ele não ter que pensar na venda do imóvel todos os dias e terceirizar isso para um profissional de confiança liberta o tempo dele para ele focar na atividade mais importante dele, no trabalho, na família dele. Exatamente. Né? E ele tem a certeza, porque esse profissional contratado, ele vai entrar com tempo, dedicação, investimento financeiro para ajudar aquela pessoa a chegar ao seu resultado de venda, né? Então, esse pacote de benefícios dos vendedores de imóveis estão cada vez mais sendo percebidos, né? Nós também, lá na nossa regional, a gente tem um aumento ali dos contratos de representação imobiliária assinados conosco também. E para o profissional que tem um contrato, né, com o vendedor do imóvel, ele pode fazer essa dedicação do processo de venda entrando de
corpo e alma sem medir esforços de entrega profissional, sem medir esforços de entrega de investimento financeiro e de tempo, porque assim ele tem a garantia dessa contrapartida, ou seja, eu invisto aqui porque a contrapartida está contratada comigo. Então, é um pacote de benefícios que traz ali, né? E para o Uma dono de confiança e segurança imobiliária, para todo mundo, né? para o dono de imobiliária também, né? Porque se eu tenho corretores focados nos imóveis que ele tem em gestão, e aí tem uma questão, um número muito, é muito diferente o número de a imobiliária que tem 10 mil cadastros de imóveis para uma imobiliária que tem menos com gestão. Então, a gente torna o corretor mais eficiente, porque ele tem poucos imóveis, ele se dedica àqueles imóveis, ele conhece. Ninguém compra o que não conhece. E ninguém vende o que não conhece. Como é que eu, corretor, que nunca fui naquela casa, chego para você, Glaucio, e falo, Glaucio, eu tenho uma casa que você vai adorar. Eu nem conheço a casa. Eu não tenho como te oferecer. Quando eu conheço a casa, eu sei dos diferenciais, eu sei que quando eu entendo a dor do cliente comprador, o que ele quer, e eu tenho esse imóvel, eu sou muito mais assertivo. Quando eu sei que a casa está com a documentação ok, eu não perco tempo trabalhando em imóvel que não dá para ser vendido. Donos de imobiliária, né? Então, eu não tenho lá um monte de imóvel que o meu corretor perde tempo indo mostrar o imóvel, que a hora que chega para fazer proposta, ele não vai ser vendido. Eu economizo dinheiro no sentido de como é que eu faço Zap, OLX, Viva Real, como é que eu impulsiono esses imóveis se a maioria eu nem sei se já foi vendido ou não? Porque eu tenho tanto imóvel lá e está em tantas imobiliárias que se aquele imóvel foi vendido, eu não sei se ele foi vendido ou não. Exatamente. Nós temos um departamento aqui recém-inaugurado na nossa empresa, que é um departamento de leilões. E a gente estava disputando um leilão extrajudicial, que a cliente que nos contratou para arrematar o imóvel, para prestar assessoria, ela visitou o imóvel com uma imobiliária que sequer sabia que o imóvel estava retomado. Pois é. Com propriedade consolidada na Caixa Econômica Federal. Acreditem se quiser. Não, e aí o que acaba acontecendo? Esses corretores trabalham, perdem tempo e dinheiro, porque eu tenho que pegar meu carro, eu tenho que botar gasolina, eu tenho que ir lá mostrar o imóvel. O imóvel... E a culpa é de quem? É da liderança. Lógico. É da liderança que está explorando o trabalho de um corretor que deveria ser autônomo, gerir a própria carteira. Claro. Não, vai lá, abre essa porta, vamos ver se vai dar certo, fecha a porta e volta aqui, depois deixa que eu mato. Na hora de matar, a propriedade está retomada. Glaucio, mas isso daí tem a ver com a maturidade de mercado, né? Infelizmente, aqui no Brasil, nós ainda não tivemos um sistema forte de amadurecimento do profissionalismo no mercado imobiliário quando se diz ali relacionado a transações imobiliárias. E quando a gente herdou isso lá dos Estados Unidos, que é o caso da Remax, né, que é uma corporação que já está aí em 2025 com seus 52 anos, né? A gente herda uma mentalidade muito mais madura de operar. E eu fiz essa transição, né, do jeitão brasileiro, nada contra o nosso amado Brasil, mas tem coisas que a gente tem que saber e entender como é mesmo. Melhorar, né? Então, melhorar. infelizmente, o nível médio de profissionalização de corretores deixa muito a desejar. E na hora que a gente herda essa bagagem, esse know-how de uma empresa líder mundial em transações imobiliárias, a gente já acaba contribuindo com o amadurecimento do mercado como um todo na região a qual nós estamos, né? A gente acaba elevando o nível profissional e a gente passa a ter um resultado mais significativo. O que eu quero dizer com resultado mais significativo? Na grande maioria das imobiliárias tradicionais, aquelas imobiliárias que nada contra, mas são só estilos diferentes, né? Que cadastram todos os imóveis que estão à venda, enchem o banco de dados ali de imóveis da imobiliária, geralmente a taxa de conversão de venda é muito baixa. É de 0,2 a 0,5%. 0,2 a 0,5% do meu estoque. Na Remax,
lá na nossa regional é de 50% a 55%. Não, a taxa de conversão de vocês é surreal. Não, Ou seja, metade do que capta vende dentro do Mas prazo do contrato. olha e a isso é uma diferença. estratégia internacional, é uma estatística internacional. Né? Que a Remax, a cada 6 meses, você tem 50% de chances de acertar. Nós aqui estamos um pouquinho atrasados, mas a nossa taxa de conversão está beirando a 30%. Isso é muito bom. Isso é muito bom, isso é sensacional. De 0,2, 0,3. Quantos imóveis vocês têm em estoque hoje? E você vai ver essa taxa só subindo, sabe por quê? Porque você, aqui na ilha, aqui na zona norte do Rio de Janeiro, vocês estão investindo muito na capacitação e desenvolvimento profissional. Então, o efeito colateral disso daí... Porque você já conversou comigo do aumento de algumas taxas que você já tem. Então, todas essas outras relacionadas à venda final vai acontecer, o efeito colateral. Então, você vê o potencial que tem quando a gente olha para o desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas que se juntam conosco aqui. Na Remax. E parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigada. Só para fechar a tampa da questão quais as vantagens para o dono de imobiliária, o corretor só fica quando ele produz. Quando ele ganha dinheiro. Quando ele ganha dinheiro. Então, o turnover dessas imobiliárias do mercado tradicional, que tem altíssimo. 10 mil imóveis cadastrados, cara, o profissional do mercado imobiliário bom, o corretor bom, ele não quer perder tempo indo levar cliente em imóvel que já foi vendido, que tá só para locação, só tomando... É frustrante para o corretor fazer isso. Quando eu trabalho com uma carteira menor, que eu tenho a gestão do imóvel, que eu sei que aquele imóvel está com a documentação ok, que o preço do imóvel está no preço de mercado, ele sabe que ele vai vender esse imóvel. Então, para o dono de imobiliária, é muito mais vantagem você trabalhar com uma carteira mais enxuta, com corretores mais eficientes e com imóveis que eu sei que estão à venda efetivamente. E isso gera uma economia de dinheiro para o dono da imobiliária. Então, quando a gente tem poucos imóveis e bons imóveis, eu tenho corretores eficientes que estão o tempo inteiro em busca dessa excelência, porque ele sabe que ele vai vender. Se ele tem um imóvel com preço, com documentação ok, ele vai vender esse imóvel. Sim. É só uma questão de tempo. Então, eu posso investir dinheiro nesse imóvel para impulsionar nas mídias sociais, nos portais imobiliários, porque eu sei que ele vai vender. E se outra imobiliária vender, eu sei que a metade do meu está garantido, porque eu sou o gestor daquele imóvel. E a gente está trabalhando o quê? O giro. É melhor ganhar. É melhor ganhar em 6 meses 6 metades do que esperar para vender uma inteira. É melhor ter 50% de 10 do que 100% de nada. Com certeza, com isso. certeza. Eu penso que do ponto de vista também do dono da imobiliária, e isso é bom para você, que é dono de imobiliária, que está assistindo aqui o Conecta Cash, é que você consegue marcar previsão de faturamento. Porque, vamos lá, se a Rede UI, Remax Rede UI, sabe que 52% de tudo que ela tem em carteira ele vai vender dentro de um determinado período de tempo, ele já consegue prever pelo ticket médio quanto que ele vai faturar. E ele consegue ajustar as velas para aumentar isso no tempo. É difícil? É difícil, porque a gente trabalha com ser humano, a gente tem um corretor que não é nosso empregado e que ele não consegue muitas das vezes ter uma estabilidade de comportamento. Beleza, a gente tem as nossas dificuldades, nossos desafios. Mas para o dono de imobiliária poder saber que ele tem X milhões de reais contratados a 6%, e que a gente sabe que aquela equipe que está ali converte X%, você sabe quanto você vai vender. Agora, você enche o estoque de mercadoria que você não olha documento, só vai olhar na mesa da entrave, você não conta pro comprador o que está rolando com aquela mercadoria, ele já vai achando que é um mar de rosas. Chega na hora da mesa, olha, não, mas tem essa verbação de casamento, tem essa verbação de divórcio, tem aqui o inventário extrajudicial para ser feito com o teu dinheiro do comprador, que não sei o que lá, você perde a sua venda. Então, é muito melhor trabalhar com um contrato, que é o que a gente chama de gestão na Remax, que é o que a gente chama de gestão, contrato de representação. Tem cláusula de exclusividade, porque você
não trabalha de graça. Para de Claro. trabalhar de graça. É. Começa a organizar a gestão do seu estoque para que você possa ter previsibilidade de receita. Isso, para mim, é um ponto. E a questão do financeiro. Para que eu ter uma cota de portal de X mil reais para um monte de mercadoria? Que eu nem sei se ainda tá à venda. Exatamente, para quê? É. Então a gente joga um jogo de desperdício de dinheiro, de frustração de corretor, baixa retenção de corretor, porque a gente não trabalha o básico, que é o quê? Não trabalhar de graça. É isso aí. Eu comparo Glauci. muito o nosso trabalho, Glauci, com o trabalho do médico. Sim. Você chega para um médico e fala assim, ó, eu quero fazer uma cirurgia. Ele fala, agora, vamos lá. Vou tirar Me uma foto. fala aí, qual que é seu nome completo, sua idade? Vamos agora para a mesa de cirurgia. Não. Sem fazer um exame, sem saber se eu estou apto, sem saber se é isso mesmo. Alguém vai fazer? Claro que não. Ah, por que bota o patrimônio para vender Não, assim? E ainda eu chego pro médico e falo assim, ó, eu só vou te pagar Depois, se der a cirurgia der certo. Se a cirurgia der errado, não vou te pagar, não. Que médico que... Gente, né? Então, assim, a gente tem muitas coisas que essa gestão, cara... Só faz bem para a empresa. Só. E eu brinco muito que, assim, ó, a gente hoje em dia, não só na medicina, né? Mas, assim, em cada profissão, tá cada vez mais nichado. Hoje, se você tem uma dor no joelho, se o seu filho tem uma dor no joelho, você vai levar ele num clínico geral. Não, vou levar no ortopedista especialista em joelho. Se você souber que o problema do teu filho é no ligamento, você vai buscar o melhor médico, ortopedista, especialista em joelho, em ligamento cruzado da rebimboca da parafuseira. Exatamente. E você vai pagar o tanto que for para resolver esse problema. Então é isso. Se a gente não entender que cada vez mais quem entrega com excelência, quem se especializa, estuda a respeito, é o que vai gerar valor para os clientes todos, eu não vou conseguir ter uma imobiliária eficiente o suficiente que me dê esse suporte para eu estar tranquilo, que ali vai dar tudo certo, que meus corretores são produtivos, que a minha imobiliária tem uma rentabilidade boa, né? E que isso vai perdurar. Todas as vezes que a gente faz uma reunião, né, aqui com empresários do mercado, a gente pergunta, qual a tua previsão de receita esse mês? Interrogações. Pegando aí o gancho de vocês, que vocês estão falando muito da questão de donos de imobiliárias, né? Empresários e tal, né? E um ponto que faz a diferença você trabalhar no mercado em aberto ou você optar em trabalhar com o mercado ali com contratos de representação, no meu ponto de vista é o seguinte, ó, todo empresário, todo dono de imobiliária, ele tem um negócio dele para administrar, concorda? Concordo. E o que é o negócio do empresário dono de imobiliária? Ele tem que administrar uma carteira de imóveis e ele tem que administrar o seu time de vendas. Isso, tá bom? Tá ótimo. Quando a gente está no mercado tradicional, que a gente enche a imobiliária de produtos aos quais nós não temos um compromisso nem com o proprietário, nem o proprietário conosco. Sim. Muitas vezes a gente não sabe nem o nome dele, nem o fator motivador pelo qual ele quer vender o imóvel, nem as condições que funcionam ali para esse proprietário. A relação entre tudo e todos, ou seja, a relação entre o vendedor, a relação entre o corretor, a relação entre o dono de imobiliária, a relação entre o comprador, é muito desestruturada e sem compromisso ninguém com ninguém. Então, o que acontece com a tua imobiliária nessa hora? É isso, ninguém tem compromisso com ninguém. E essa quantidade... Tá todo mundo fingindo que tá trabalhando. É cada um e E um ninguém paga a é conta. de ninguém, né? Aí abre espaço para o corretor sair pela rua aí também, né? Visitando imóvel para cá, visitando imóvel para lá. A chance da evasão. O que é a evasão, né? Evasão é assim, é aquele corretor que tá lá mostrando o imóvel, ele é puxado pelo cantinho, fala, não, mas isso aqui, ó, eu te dou uma graninha aqui, ó, não precisa nem passar pela imobiliária e tal. E aí, às vezes, o cara tá passando por um momento muito difícil na vida. Exato. Ele enxerga que aquele dinheiro lá, pô, eu tô aqui sozinho, eu comigo mesmo, pra que eu vou levar parte dessa venda aqui pra imobiliária, né? Então, a evasão, ela aumenta demais devido à falta de compromisso
Falta de toda a compromisso, cadeia. falta de acompanhamento. De toda a cadeia, Exatamente, é culpa né? de todo mundo. Quando você culpa vem de todo para um mundo. sistema, né, que hoje a gente trabalha, e olha só, eu já trabalhei nos 2 sistemas, tá? Então, eu tenho isso em fatos e dados comprovados. Quando a gente vem para um sistema mais profissional, com contrato de representação, com compromisso ali com o proprietário, que também esse corretor já assumiu um compromisso, e a imobiliária também tem o compromisso ali de dar assistência, treinar, capacitar. A cadeia de relacionamento, ela fica muito mais forte, mas muito mais forte. E aí você aumenta em grande número a sua produtividade. Sim. A sua produtividade, né? Só que muitos donos de imobiliária, né? Por falta de informação, e nada contra a falta de informação, significa que a pessoa até não teve ainda a oportunidade de saber. Então, isso aí não é que o cara é bom ou ele é ruim, porque tem muita gente boa por aí, que só falta entender um pouco melhor sobre os negócios do mercado imobiliário que vão impactar diretamente o resultado dele. Então, nesse sistema hoje que a gente trabalha na Remax, eu vejo que é tudo muito bem amarrado, a relação Sem entre contar a comprador, cultura, né? vendedor. A engrenagem funciona. Sem contar a cultura, porque o que acontece? Eu acho que dentro da nossa operação, a gente tem uma cultura que ela é tão agregadora e quem está na Remax é Remax. Não está. Não está. É Olha, eu a tô Remax porque que eu está sou. dentro da pessoa, Exatamente. né? Não é ele que está na Remax, é a Remax que está dentro Entra. dele. Eu não estou na Remax, eu sou Remax. E tem uma grande diferença entre estar e ser. Eu brinco muito com isso lá em Ribeirão, que é assim, ó, eu estou corretor ou eu sou corretor. Isso chega na frente. Mas a pessoa só consegue ser quando ela acredita na empresa que ela tá. O que ela está fazendo, ela faz parte, Exatamente. quando ela se sente pertencente. Quando ela sabe que é melhor para ela e para o cliente dela o contrato de gestão. Quando ela sabe que o meu broker zela por mim, porque ele não quer que eu perca o tempo e dinheiro olhando e levando em todos os imóveis. Exatamente. Quando eu entendo que o meu broker está preocupado não só comigo, mas com a minha família. Cara, a gente dentro da Remax é uma família. É uma família. E mais assim, ó, é marido e mulher. O seu filho hoje trabalha na Remax. O meu filho hoje trabalha na Remax. E a gente vê tantas outras pessoas. Com o maior prazer. Isso é uma delícia, a gente vê, e é simples. Eu não levo a minha família onde eu sei que não é legal. Exatamente. Eu só trago a minha família, eu só trago todo mundo pra dentro de um lugar quando eu sei que esse lugar é muito bom. Senão eu nem levo. Você acha que eu vou levar meu filho para um lugar que... Então, é sobre isso. Eu acho que são a engrenagem. A Remax é uma engrenagem. Os processos da Remax são complementares. E a cultura é o óleo que faz o negócio girar tudo. Perfeitinho, né? Tão sem tranco, sabe? E eu acho que tudo isso faz tanto sentido que aí sim a gente traz a família para fazer parte. Exatamente. Que é marido, mulher, mãe, pai, filho, enfim. A gente conhece vários exemplos, Exatamente. né? Aqui na Ilha do Governador, nós somos realmente uma família, trabalhamos juntos, fazemos muita parceria, nos conectamos semanalmente por meio de shows de captação, por meio de visitas técnicas que a gente chama de visita safari. A gente está o tempo todo junto, temos um grupão da ilha, e um fala, e um cuida do outro, o outro viu a placa do outro no chão, que alguém arrancou, foi lá, pegou. Assim, é uma grande família. Aqui na ilha, para você que é da ilha, nós temos 5 lojas, mais de 100 corretores associados, temos as melhores ofertas, todas com contrato de representação exclusiva, e agora, recentemente, fizemos 2 captações de 2 prédios para a gente poder lançar com exclusividade, 6% de comissão, tabela reprecificada e direito a coquetel de parceria. Fizemos um coquetel aqui na nossa sede e foi muito bacana porque a gente conseguiu reunir 15 representantes de outras bandeiras, né? Corretores autônomos vieram, brindamos, falamos sobre o nosso trabalho de parceria, entregamos a nova tabela para todos eles que aqui vieram. Fizemos
um termo de parceria com imobiliárias que ainda não faziam Que parceria com a legal. gente. Então, a gente está trazendo para o nosso bairro, para a Ilha do Governador, um modo de fazer corretagem diferente, que quem vai ser beneficiado é a comunidade insulana, são os moradores da ilha. E, aliás, para você que é da ilha ou da regional, da Glauce, sério, eu nunca vi ninguém com tanta energia e com tanta vontade de fazer o negócio dar certo igual essa carioca aqui. Eu falo que é a minha Isso aí. carioca preferida. mas é sério. Eu desconheço alguém que tenha tamanha vontade de fazer o negócio dar certo igual você. A gente veio falando sobre energia, sobre... A Glaucia é ligada no 220. Eu acho que ela não toma café da manhã, ela enfia o dedo na tomada. Porque ela tá sempre pensando em... Não, mas esse corretor é meu, ele não pode... Não, eu vou proteger esse corretor, eu vou Isso aí. proteger. Então, assim... E é com amor, né? Não é com aquele esforço. É assim, ó, com amor. é genuíno. É genuíno, assim. Então, a gente... E eu acho que é por isso que a Remax dá certo. São pessoas com o mesmo propósito, que querem fazer e remar para o mesmo lado, que é ajudar as pessoas a terem sucesso. Sabe por quê, Nanda? Assim, tem um vídeo meu que roda aí no YouTube que eu sempre tive sonho de revolucionar e de ser a principal marca da ilha, mas eu não sabia quando eu gravei o vídeo, que eu faria isso sozinha, que eu não conseguiria fazer isso sozinha. E a Remax, ela transformou meu negocinho local numa sala de 50 metros quadrados num negócio global. E essa busca por alta performance, essa busca por crescimento, se alinhou com o meu sonho de crescer, que a Remax tem, que é da Remax. A Remax, ela foi feita para quem não quer ser medíocre. A Remax foi feita para quem quer rasgar o teto. E aqui, do meu jeitinho, eu tô tentando fazer isso, né? Rasgar o teto, alcançar patamares diferentes. E aí, o propósito mudou, porque o propósito agora é ajudar os corretores daqui, é ajudar os corretores da Zona Norte, é ajudar os empresários que estão confiando nesse modelo a fazerem o mesmo, porque a gente já está com a segunda loja, a gente vai para uma terceira, abrimos agora a divisão de leilão. A gente não para o tempo todo, a gente não para, porque quem parar, quebra. Operação frouxa, quebra. Quem não tem velocidade, quebra. E isso é para todo mundo, isso é para o proprietário. Se você não for ágil no teu processo de compra e venda, você não vai vender. Se você não fizer uma boa escolha de um profissional que se movimenta, não vai vender. Se você é corretor de imóveis, eu estou falando da cadeia. Se você é corretor de imóveis e você não se mexer, se você for frouxo na tua operação de compra e venda, no teu plano estratégico para aquela oferta, você não der atenção dia a dia, mês a mês, você não vai vender. Se você não entrar em contato com outros corretores, se você não participar de shows de captação, visitas safari, se você não fizer flyer, mas o flyer tá demodê, você não vai vender. Porque você precisa dar uma experiência tangível, se você não tiver em todos os eventos, enfim. E se você é dono de uma imobiliária e não trabalhar em rede, e não se abrir para parceria, e não contratar exclusivo, você também não vai quebrar. Você vai quebrar. Porque o mercado ele vai separar o amador do profissional. Na verdade, eles vão ser substituídos. Eu falo muito isso, assim, ó. Se a gente não gera valor, se a gente não entrega excelência, a gente vai ser substituído pelo Zap, OLX e Viva Real. Eu, proprietário de imóvel, não preciso de um corretor que vai lá abrir a porta da minha casa e falar que aqui tem 3 dormitórios, uma sala e uma cozinha. Exato. Isso os portais imobiliários fazem. Então, se eu não gerar valor, se eu não disser, olha, esse bairro é bom por causa disso, aqui tem uma escola, aqui tem isso. Se eu não entender do que eu tô falando, eu vou ser substituído pela tecnologia, sim. Então, é mais do que abrir a porta do imóvel. É entender a sua dor. Exatamente. É realizar o seu sonho. E é poder fazer isso com várias pessoas, com conhecimento e a excelência que a Remax traz pra gente. Exatamente. E é por isso que é tão importante estar em rede. Porque o teu sonho, o que você faz importa pro meu negócio. Exatamente. E é por isso que a gente tá aqui hoje. Que a gente saiu de Ribeirão, que a gente não viaja, tá, gente? A gente não vive viajando. Mas a gente sai de Ribeirão pra vir aqui pra compartilhar o que a gente fez que deu certo. O que a gente fez que deu errado, porque isso também é importante compartilhar. E o que vocês estão fazendo para ensinar pra gente também. Essa troca, né? Eu fiquei toda feliz que vocês ficaram tirando foto das coisas que tem na imobiliária. Eu falei, ai meu Deus, claro, graças a Deus. Também queremos copiar, colar. Olha, aquele prédio
Ficou lindo, né? que eles pegaram. Ah, se eu fosse incorporadora, eu só daria para vocês. Porque Ficou assim, total. ó, a faixa ficou maravilhosa, o jeito que vocês estão trabalhando, o carinho e o amor que vocês estão trabalhando. Fizemos fotos, vídeo, tour profissionais. Incrível, incrível. Vai bombar. Vai Vai. bombar, não tenho certeza. Gente, olha, eu quero agradecer a presença de vocês no nosso Conecta Cast. Super prazer. Tá aqui a dica do Conecta Cast para fazer o Rede Weecast. Nós vamos fazer, vamos copiar. Vamos copiar. E muito obrigada. A gente tá, assim, super feliz de vocês estarem aqui para nos dar novos insights, oxigenar a nossa operação, porque a Remax, ela é um hub, ela é um ecossistema, ela é um grupo, uma comunidade de proprietários de imobiliárias, de corretores que se conectam para poder prosperar, para poder crescer, entregando, olha, eu faço isso, deu certo, eu faço aquilo, deu certo, ó, a gente implementou dessa forma, faz assim, enfim, a Remax é isso, e eu quero agradecer porque eu sei que o Rio não é para amador, a galera do interior não gosta de vir para o Rio de Janeiro. Não é que a gente não gosta, não é isso, a gente adora vir para O Rio é lindo. Mas né? a bala Das cruzada mais bonitas mata eles de medo, mata topografias. Não, mas a gente chega aqui, a senhora mostra pra gente um áudio do tiro, porrada e bomba, e a gente fica um pouquinho. Não, todo mentira. respeito, É uma né? delícia estar Para. aqui, Glau. Eu acho que é muito isso que você falou, esse compartilhamento faz sentido pra gente, né? Todo lugar que a gente vai, a gente sempre tira alguma coisa de inspiração do que fazer melhor, do que podia ser melhor. Eu acho que é isso que vale da rede. Exatamente. Né? É um bando de gente remando para o mesmo lado. Exato. E quando eu vou no barco do outro, eu vejo, pô, se eu fizer isso, eu posso remar com mais eficiência. Então, eu acho que é isso que vale. Obrigada. Ai, obrigada a Obrigada, vocês. Diogo. Obrigada, Danilinho, com essa mente calma. Não, deixa eu só Tranquila. falar uma coisa que vocês estão Fala, falando aqui. Ó. Danilinho. Você falou, a Fernanda também tá falando negócio Eu da também rede, né? vou falar. Eu costumo dizer essa questão da rede, que isso daí é um patrimônio. Né? Verdade. É um capital intelectual profissional que, olha só, hoje nós estamos aqui, tá? Só que tem milhares de pessoas na nossa rede pensando em soluções, até me emociono, pensando em soluções do nosso negócio e que vai cair na nossa mão. É aqui. verdade. E que se dependesse somente de mim, A gente não ia eu pensar tanta coisa. jamais acessaria. Porque tem grandes profissionais muito melhores do que eu aqui na nossa Verdade. rede. Você vê lá o Daniel, como é que é? O Chief Growth Chief Market. Growth Marketing. Não, o Dani, beijão, Dani. Dani. Super profissional. Então, enfim, isso é um patrimônio intelectual profissional que a gente se aproveita disso. Agora, o empresário que tem a sua empresa, com todo respeito, na sua unidade, a hora que você coloca a cabecinha para fora da parede, aí sim é tiro, porrada e bomba. Nós aqui em grupo, em rede, nós temos mais de 10 mil soldados pensando em soluções para a gente, que a gente vai compartilhar tudo isso a nosso favor. E você, que vê que isso pode fazer a diferença para você, vem tomar um café aqui com a Glaucia, vem entender como a Remax pode sim transformar o seu negócio e você pode ter um atalho para conquistar os seus sonhos e os objetivos seus, pessoais e de toda a sua família. Uau! Mas olha só, por que nós da Remax convidamos o tempo todo profissionais do mercado e donos de imobiliárias para fazerem parte da Remax? Porque a gente entende que quando a gente está com o maior número de lojas ou escritórios, o maior número de corretores treinados, a gente vai ter o maior número de ofertas porque a gente vai fazer uma força de marca, de visibilidade. O balão vai estar bombando, ecoando aos 4 cantos do teu bairro, da tua cidade, do teu estado. Então, a gente ganha perante a comunidade de clientes, compradores, vendedores, inquilinos, locadores, a gente ganha visibilidade e reforço de marca. O exército aumenta e ninguém consegue furar essa barreira de força que a gente faz no mercado. Então, eu trouxe o meu negócio imobiliário para a Remax porque eu queria ser grande, agir com estratégias mundiais localmente no meu bairro. 7 anos se passaram. Aquela baixinha que tinha 4 corretores, hoje tem
5 lojas no bairro, não são todas minhas, evidente. 5 lojas no bairro e tudo é Remax. E todos os meus clientes, meus contatos, quando enxergam um balão, falam, nossa, como a Glaucia cresceu, mas o balão não é só meu. O balão é de todo Isso mundo. é maravilhoso. Todo mundo é Remax. E a força de cada um desses empresários e de corretores que não fazem parte da minha empresa me fortalece. Então, se você quer ser forte, se você quer ser grande, se você quer ter estratégias globais, se você quer ter gente pensando no teu negócio e agir localmente, tá aqui o meu convite para você vir tomar um café comigo, hein? Ô Glaucia, então você optou em não andar sozinha e andar em bando, correto? Com certeza. Mas sabe que não é só você que fez essa opção, não. Sabia? Não sei. Se até a Mulher Maravilha e o Superman se juntaram à Liga da Justiça, quem é a gente na fila do pão? Olha, é nesse nível, tá? E foi assim que a gente viajou. A gente fez uma Eurotrip nesse astral, entendeu? Nesse astral. E é a família que eu ganhei com a Remax. Olha, eu quero agradecer vocês. Quero convidar você que está assistindo ao nosso Conecta Cash para continuar conectado conosco. Ativa o sininho, fica de olho na nossa playlist de imóveis à venda, fica ligado na nossa playlist de podcast que a gente está fazendo aqui no YouTube. Faça parte da Remax. Se você é corretor, se você é empresário, vem para a Remax. Muito obrigada. Valeu, galera. Valeu, parabéns, Obrigadão. Glaucia.